que a Páscoa significa para você? Alguns diriam que em situações normais a Páscoa significa um feriado prolongado, vários dias de tranquilidade sem precisar ir para o trabalho, talvez alguns dias no campo ou na praia passeando e curtindo um feriadão. Para outros que precisam ficar em casa, especialmente agora nesse período de quarentena do coronavírus, a maioria de nós fica dentro de casa. O feriado significaria talvez um tempo de Páscoa por vários dias em casa descansando, dormindo, sem aquele barulho na churrasqueira do prédio, porque afinal de contas, como um país de tradição católica, boa parte dos católicos não comem carne durante o feriado da Páscoa, e agora no coronavírus ainda mais, o pessoal nem se arrisca a fazer festa na churrasqueira do prédio. Geralmente ela está fechada. Então a Páscoa pode significar vários dias descansando e repousando na sua casa. Talvez para as crianças, se você perguntar o que significa a Páscoa, certamente na mente delas, na cabecinha delas, vem a ideia de ovos de chocolate. E nessa época, apesar das dificuldades que estamos vivendo, a tendência é esses ovos aparecerem nos mercados, nos supermercados, nas vendinhas perto da sua casa, ovos dos mais variados tipos, dos mais variados tamanhos, dos mais variados sabores, chocolate branco, chocolate ao leite, amargo e assim por diante. As pessoas associam então a Páscoa com um feriado para descansar ou associam a Páscoa com chocolate para comer. Mas quando nós olhamos para o real significado da Páscoa, nós percebemos que a Páscoa é algo muito mais profundo do que feriados prolongados e ovos de chocolate. É muito comum nos nossos dias, especialmente quando as escolas funcionavam na Páscoa do ano passado, realizarem o sonho da criança, de por um dia ser um coelhinho da Páscoa. Então as crianças saíam das suas escolas com orelhinhas pintadas, desenhadas, preparadas para esse feriado, para celebrarem a Páscoa e relembrarem o animal associado a essa festa, a essa celebração, que nos nossos dias é o coelho. Aliás, ouvindo uma reportagem recentemente no rádio, fiquei sabendo que o primeiro-ministro da Austrália autorizou o único viajante a voar pelo país, que seria o coelhinho da Páscoa, que não faltaria ou não deixaria de viajar para atender as criancinhas nos seus mais diversos lugares, nas suas mais diversas casas. Mas a Páscoa, na verdade, não é uma celebração do coelho. A Páscoa é a celebração de um outro animal. A Páscoa nos lembra do Cordeiro. A Páscoa nos lembra do Cordeiro que trouxe libertação para Israel no Egito. A Páscoa também nos lembra do Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário e nos dá vida e nos dá um relacionamento com Deus. Por isso, eu quero nessa noite refletir sobre esses dois momentos em que o Cordeiro é tão importante na celebração da Páscoa. Esses dois momentos quando a Páscoa é originalmente instituída lá no Antigo Testamento e depois quando ela é ressignificada ou o sentido dela, a importância dela é ampliada por meio do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que nos dá vida e um relacionamento com o nosso Criador. Lá em Êxodo capítulo 12, nós descobrimos que a Páscoa fala, antes de tudo, sobre o Cordeiro da libertação. Há cerca de 3.500 anos atrás, Israel era um povo escravo no Egito, era um bando de gente descendente de Abraão, preso naquela terra, sujeitos ao faraó, e agora, liderados por Moisés, eles pedem ao faraó que os liberte, para que eles possam ir para o deserto, adorar a Deus ali no deserto. Faraó, que não é bobo nem nada, ele não quer perder a sua mão de obra barata e diz que não, eles não podem sair dali, eles vão continuar trabalhando no Egito como escravos. O que acontece é que Deus então envia uma série de pragas para humilhar Faraó, para humilhar os deuses do Egito. E a última praga que Deus derrama sobre o Egito é a praga associada à celebração da Páscoa. A última praga foi a morte de todos os primogênitos do Egito. Deus anuncia essa última praga lá em Êxodo capítulo 12, versículo 12. Ele diz assim: naquela mesma noite
passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. A última praga, então, seria Deus tirando a vida de todos os filhos mais velhos, da casa mais simples até a alta nobreza do Egito, até o próprio faraó, cada um perdendo o seu filho mais velho. E essa última praga, que seria a praga definitiva, que traria libertação para aquele povo escravo, que Deus chama de seu primogênito. Deus havia desafiado o faraó, dizendo, se você não deixar o meu primogênito sair, lá em Êxodo 4, eu tirarei a vida do seu primogênito. E o que nós temos é, no versículo 14, a instituição de uma festa que celebraria a libertação que Deus traria para o seu povo. Em Êxodo 12, 14, Deus diz por meio de Moisés, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. E a Páscoa, como uma celebração, começa com um rito, com um sacrifício que é oferecido, que é instituído ali nos versículos 3 e 4, primeiramente. Veja, Deus orientando o povo por meio de Moisés da seguinte forma, digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. E as casas então deveriam oferecer esse cordeiro como sacrifício ao Senhor e pegar o sangue desse animal e passar na parte superior e nas laterais das suas portas. Vejam os versículos 6 e 7. Guardem-no até o 14º dia, esse animal, do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Esse animal que seria oferecido como sacrifício ao Senhor, que seria também comido, parte dele, pelas pessoas ali dentro da casa, que estavam naquelas casas fechadas, quando Deus passaria para destruir os primogênitos do Egito. O sangue desse animal era passado na porta das casas para garantir a proteção dos primogênitos de Israel. Deus passaria por aquelas casas, veria o sangue naquelas portas e não permitiria que o destruidor tirasse a vida dos filhos mais velhos dos israelitas. Olhe comigo lá para os versículos 21 a 23 do capítulo 12. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de esopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na via superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Olha o 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então, o sangue do cordeiro era sinal de proteção, era sinal de libertação, era a garantia de que a vida dos filhos mais velhos de Israel seria preservada, seria conservada, quando Deus tiraria a vida de todos os primogênitos do Egito. O povo de Israel obedece a Deus, o versículo 28 diz que eles fazem conforme as instruções de Moisés. E na noite da Páscoa, Deus passa sobre aquela região do Egito. Elimina a vida de todos os primogênitos dos egípcios, mas o povo de Israel, que passou o sangue nas portas das suas casas, tem a vida dos seus filhos preservada. E aquele momento, então, é instituído em Israel uma celebração. A celebração da preservação da vida, da salvação de vida por meio do sangue do cordeiro, não do coelho. Veja os versículos 26 e 27. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas enquanto matou os egípcios. E o povo se curva em adoração. A Páscoa, então, ela é instituída para celebrar a salvação da vida dos israelitas e a libertação da escravidão no Egito. Eles eram escravos do faraó e Deus lhes deu a liberdade.
Deus passa para tirar a vida dos filhos mais velhos das famílias que habitavam o Egito, mas por causa do sangue do cordeiro colocado naquelas portas, nas vigas das portas, nas laterais das portas, a vida de todos os israelitas é preservada e poupada. A Páscoa, então, nos lembra do cordeiro que morre para garantir a vida dos israelitas, do cordeiro que padece para que o filho mais velho da casa de cada família israelita fosse preservada. Mas quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós descobrimos que esse cordeiro da Páscoa remetia ou aludia a um outro cordeiro que apareceria na história da redenção. Esse cordeiro da Páscoa que celebra o livramento da escravidão, que celebra a preservação da vida, preparava o palco da história para um outro cordeiro. Não um cordeiro literal, mas um ser humano que também morreria em favor dos homens. Quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento e nós nos deparamos com o encontro de João Batista em Jesus, João Batista olha para Jesus lá em João 29 e diz: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus agora se torna o Cordeiro de Deus. E a Páscoa aqui ganha um sentido mais amplo. E a Páscoa aqui é apresentada como a libertação muito mais profunda do que os israelitas experimentaram lá no êxodo do Egito. Primeiro, o Cordeiro não é mais um lindo animal. O Cordeiro agora é o próprio Cristo, Deus que se fez carne. O foco da salvação não são apenas as famílias dos hebreus, mas agora são os homens de todo o mundo. E a libertação a ser trazida não é mais uma libertação física, da morte física, mas agora é a libertação espiritual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante a celebração da última Páscoa de Jesus com seus discípulos, ele lembrou aos seus discípulos que aquela festa ganharia uma nova importância, uma nova significância, uma nova implicação mais profunda e mais impactante do que aquilo que Israel havia experimentado no passado. Jesus está na noite da Páscoa reunido com seus discípulos, e lá em Mateus 26, versículos 27 e 28, ele diz para os seus discípulos, ele toma o cálice que era bebido na Páscoa, haviam 3 cálices durante o jantar de Páscoa que os israelitas celebravam, e um desses cálices, então, Jesus toma, dá graças, oferece aos seus discípulos, ali em Mateus 26, 27 e 28, e diz, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Agora a Páscoa nos lembra que Jesus, assim como o Cordeiro Pascal, precisou dar a sua vida para que eu e você pudéssemos viver. De que Jesus experimentou a morte, ele derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus e termos um relacionamento com Ele. Em Romanos capítulo 5, Paulo vai nos lembrar qual é a essência, qual é o sentido básico dessa celebração pascal. O que Jesus realizou por nós. Em Romanos 5, nos versículos 6 a 8, Paulo diz, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quando a ira de Deus pairava sobre nós, conforme Paulo vai lembrar no versículo 9, Deus, em vez de derramar a sua ira sobre mim e sobre você, Deus derramou a sua ira sobre o Filho dele na cruz do Calvário e nos libertou da ira, da condenação eterna, mesmo nós sendo ímpios, mesmo nós não merecendo o amor de Deus, mesmo nós sendo dignos do juízo e da condenação divina. Deus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando éramos ainda pecadores.
Deus não apenas derrama a sua ira sobre o seu Filho em vez de derramá-la sobre nós, mas por meio de Jesus, ele também nos torna amigos de Deus. No versículo 10 do capítulo 5 de Romanos, Paulo diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho. Em Jesus Cristo, nós somos feitos amigos de Deus. E como Paulo vai dizer nesse contexto de Romanos 5, no versículo 1, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro do Êxodo, que trazia libertação e preservava a vida dos meninos mais velhos de Israel, remetia àquele Cordeiro de Deus, que nos amou quando nós não éramos dignos de qualquer amor, e deu a sua vida por nós, para que fôssemos libertos da condenação de Deus, para que fôssemos libertos do afastamento de Deus, e nos tornássemos amigos daquele que nos criou, quando éramos ainda inimigos dele. Em Jesus Cristo, a Páscoa significa para nós vida. A Páscoa significa para nós salvação. A Páscoa nos lembra que em Jesus, Deus demonstrou o seu poder ao entregar seu Filho na cruz para morrer pelos nossos pecados e ao ressuscitá-lo para a nossa justificação. Há 2 semanas atrás eu terminei de ler com a minha filha mais uma vez o livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa das Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis. Ali há uma cena muito interessante da história em que a feiticeira branca, que é o símbolo do mal, da impiedade, uma figura maligna do livro, se aproxima de Aslan com uma criança próximo dela que era Edmundo. Edmundo havia traído seus irmãos, aquela criança que aparece na cena da história. Haviam 4 crianças, Pedro, Susana, Lúcia e Edmundo. E Edmundo havia traído seus irmãos, entregado seus irmãos para a feiticeira. Tudo isso porque ele queria ser rei. Ele havia acreditado nas falsas promessas da feiticeira branca. Mas agora que a feiticeira branca já não podia fazer mais nada com Edmundo porque ele estava nas mãos de Aslan, ela chega diante de Aslan e diz para ele, há um traidor aqui, Aslan. Aslan era o leão da história, que simboliza a salvação, que simboliza a vida sendo trazida de volta para a terra de Nárnia. E ela diz, há um traidor aqui, Aslan. Se alguém conhece tão bem quanto eu o poder mágico a que o imperador sujeitou a terra de Nárnia, desde o princípio dos tempos, esse alguém é você. Você sabe que todo traidor pela lei é presa minha e eu tenho o direito de matá-lo. Portanto, essa criatura humana, Edmundo, me pertence, a vida dele me pertence, eu tenho direito ao sangue dele. Aslan, então, tomado por aquela cena triste e difícil, chama a feiticeira para conversar com ele. E oferece para a feiticeira a sua vida, a vida do leão, no lugar daquele menino que havia traído o leão e havia traído seus irmãos. Mais à frente do livro, nós nos deparamos com uma cena sórdida em que a feiticeira, junto com seus entes malignos, estão todos dando risadas e celebrando a morte de Aslan. Aslan está amarrado na mesa de pedra, puxado, tendo as suas pernas sendo puxadas por aqueles entes malignos, por aquelas figuras terríveis da terra de Nárnia. E a feiticeira então ergue a sua faca e mata e imola o leão. E ele morre sobre a mesa de pedra. O que a feiticeira não contava é com a cena que nós nos deparamos um pouco mais à frente na história. No dia seguinte, ao amanhecer, a mesa de pedra se rompe e Aslan ressuscita dentre os mortos. Porque, segundo as leis de Nárnia, que a feiticeira havia se esquecido, se uma vítima voluntária, inocente de traição, que não tinha feito mal algum, fosse executada no lugar do traidor, a mesa de pedra estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. Nós continuamos a ler a história das Crônicas de Nárnia, do leão, a feiticeira e o guarda-roupa, e Aslan então se une a Pedro, que está lutando contra o exército da feiticeira.
E Pedro consegue derrotar o exército da feiticeira com a ajuda de Aslan. E então as 4 crianças, Pedro, Susana, Lúcia e Edmundo, são feitos reis e rainhas de Nárnia. À medida que o tempo passa, cada um deles recebe um título específico. Pedro é chamado de Pedro Magnífico. Susana é chamada de Susana a Gentil. Lúcia é chamada de Lúcia Destemida. E Edmundo, aquele que havia traído seus irmãos, aquele que havia cooperado com a feiticeira branca para atrapalhar o projeto de Aslan de libertar a terra. Aquele menino que experimentou do perdão de Aslan e da morte substitutiva do leão no lugar dele ali, na mesa de pedra. Aquele menino, Edmundo, é chamado de Edmundo o Justo. Outrora traidor, agora é chamado de Edmundo o Justo. Edmundo representa de maneira muito bela aqueles que reconhecem a morte de Jesus como necessária para a nossa redenção e se entregam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você crê em Cristo como seu Salvador, você pode ter certeza que você deixou de ser um traidor e agora, assim como Edmundo, é aceito diante de Deus como justo. Talvez você ainda se encontre nessa situação e você pode derramar a sua confiança sobre Jesus, sabendo que assim como Aslan morreu no lugar daquele menino para que ele pudesse viver e tornou aquele menino Edmundo o Justo, nós também podemos confiar em Jesus como nosso Salvador, como aquele que nos amou e que morreu na cruz do Calvário pelos ímpios para nos dar a salvação. Outrora traidores, agora em Cristo podemos ser reconhecidos como justos diante de Deus. Como o apóstolo Paulo lembra em Romanos 4:25, Jesus foi entregue à morte pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Vamos orar? Pai querido, eu te louvo, porque a Páscoa é a lembrança daquilo que Cristo fez por nós. A Páscoa é a lembrança de que em Cristo nós temos vida. A Páscoa é a lembrança de que o Cordeiro do Êxodo nos remetia a um outro Cordeiro, Jesus Cristo, que daria a sua vida em lugar de muitos. Muito obrigado, porque assim como Edmundo traidor se torna o Edmundo justo por meio do sacrifício de Aslan, em Jesus Cristo nós podemos ser libertos da morte, libertos da condenação, libertos do pecado e termos um relacionamento contigo. Muito obrigado, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados e nos apresenta diante de Ti como justos, como aceitos por Ti, como filhos Teus, não mais inimigos, mas agora Teus filhos. Pai, eu te peço por aqueles que estão nos ouvindo nessa noite de Páscoa. Nessa noite, nesse dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus. Que essas pessoas sejam lembradas daquilo que realmente significa a Páscoa e entreguem as suas vidas a Jesus, crendo que nele elas podem ter a esperança da salvação que só Jesus pode lhes dar. Que elas entreguem a sua vida a Jesus como o único que pode limpá-las de todo o pecado, de toda a maldade que elas cometeram, como todos nós cometemos porque somos pecadores. E experimentem a alegria da vida que Jesus nos oferece. É o que nós oramos no nome de Jesus, o Cordeiro de Deus e o leão da tribo de Judá. Amém.